A paz do Senhor, meus amados. Aqui é o pastor João Felipe, da Igreja Zoe Batista Internacional. E eu quero, nesses minutinhos, trazer uma palavra de reflexão ao seu coração. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Vamos ler. Diz assim: E chegando Jesus à parte de Cesareia e de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros um dos profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Olha que coisa poderosa e empolgante nas nossas vidas. Veja que Jesus ele fez uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta tão poderosa que ela ultrapassa gerações. Ela ultrapassa tempo, estações. E nessa tarde, essa palavra vai ao encontro do seu coração. Jesus estava junto com seus discípulos e ele faz uma pergunta: quem diz os homens que eu sou? Os seus discípulos, de prontidão, porque ouviram falar do que estava acontecendo lá fora, diziam: uns dizem que o Senhor é João Batista. Veja que João Batista era contemporâneo de Jesus, eram primos, habitavam numa mesma região. Foi João Batista que batizou Jesus. Mas as pessoas tinham um conhecimento equivocado de Jesus. Por quê? Porque as obras de Jesus eram parecidas com as de João. As obras de João eram parecidas com Jesus. Mas desde o começo, João Batista sempre disse que ele não era o caminho, mas ele era aquele que mostrava o caminho. João Batista não era a luz, mas ele mostrava a luz. João Batista não era o Filho de Deus, mas era aquele que foi chamado para apontar o Filho de Deus. A mensagem de Jesus era para que o povo enxergasse Jesus. Por isso que quando ele estava batizando, a Bíblia fala que ele virou e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muitas pessoas hoje em dia têm adulterado a visão de Jesus. Por quê? Porque têm enxergado Jesus aonde ele não está e não têm visto Jesus aonde ele realmente está. E esse é um perigo. Eles viraram para Jesus e falaram: uns dizem que o Senhor é Elias. Quem era Elias, querido? Ele é um dos maiores profetas da Bíblia, de demonstração de poder, de autoridade. E quando nós dissemos que Jesus, ele é Elias, nós estamos reconhecendo que Jesus tem poder naquilo que ele crê, tem poder nos sinais, tem poder nas maravilhas e prodígios que ele faz, mas que é apenas um profeta, que é apenas mais um que foi levantado por Deus, mas que não é realmente o Messias esperado. E muitas pessoas têm essa visão no seu coração. Elas acham que Jesus é apenas um homem que veio, fez sinais e prodígios, mas que não tem poder para salvar e nem perdoar os nossos pecados. E continuando dizendo, Jesus, ele era um Jeremias. Jeremias já tinha morrido há muito tempo. E essa é uma imagem mística de Jesus. Muitas pessoas têm cultuado um falso Jesus e pintado um quadro de um Jesus que não existe. E têm cultuado esse Jesus como se ele fosse verdadeiro. Mas na verdade estão idolatrando uma imagem que não é real. Veja que o verdadeiro Jesus, ele é muito mais poderoso do que nós imaginamos ou pensamos. Muitas pessoas, por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades, têm pintado um quadro de Jesus que na verdade apazigua a dor da sua alma. Um Jesus que apoia os seus pecados, um Jesus que nunca vai condenar ninguém, um Jesus que vai passar a mão sobre elas. Na verdade, isso é fruto de um coração desesperado, porque sabe aonde as suas obras estão levando. E hoje Jesus, na verdade, a Bíblia fala que os seus discípulos viraram e falaram assim: Jesus, e há um grupo ainda que acham que o Senhor é um dos profetas, que o Senhor é mais um. Quantas pessoas dentro da igreja tratam Jesus como mais um? Acha que Jesus é um serviçal, vai para a igreja apenas para pedir, e acha que Jesus tem que dar o jeito dele para poder te servir. Eles não são servos de Jesus, na verdade acham que são Senhor e que dão a ordem a Jesus. Essas pessoas não vão além. Essas pessoas nunca vão avançar, porque dentro do coração delas tem um Cristo adulterado, um falso Cristo.
E Jesus vira para os seus discípulos, aqueles que comiam com ele, que bebiam com ele, que viu os sinais e prodígios, que ouviam a sua mensagem. E ele diz assim: e vós, o que dizes que eu sou? E eu quero te confrontar nessa tarde dizendo: e vocês, quem é Cristo? Para você ouvinte, quem realmente é Cristo? Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha que coisa poderosa. E Jesus na hora diz: bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. O verdadeiro Jesus é aquele que traz uma revelação do nosso coração, que não é pelo que nós ouvimos falar, mas é que Deus revela aos nossos corações. Quando Pedro disse que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, por causa dessa revelação, a igreja do Senhor Jesus nasceu. O que eu quero te dizer é que a igreja sempre nascerá mediante a uma revelação. Quando eu falo igreja, eu não falo estrutura, eu não falo prédio nem paredes, eu falo igreja, que sou eu e você. Quando você entender essa revelação no seu coração, meu querido, que Jesus é o Filho de Deus, então as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. E nessa tarde eu quero te inspirar, eu quero te motivar a ter essa revelação no seu coração. Essa revelação não vem por homens, a não ser de Deus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar pela vida do seu filho e da sua filha. Que a partir dessa tarde ele venha ter a revelação de quem o Senhor realmente é. Que venhamos a servir a um Cristo verdadeiro, a um Cristo da Bíblia de fato. Não um Cristo que ouvimos falar, mas um Cristo que o próprio Pai traz a revelação nos nossos corações. Por isso, nessa tarde, nós te louvamos, porque nós temos a certeza que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra nós, porque a maior revelação de todas já está guardada na tábua do nosso coração. Por isso, meu querido, Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja e revele Jesus a você por todos os dias da sua vida. Amém.